você não vender... Ninguém vende por você. Muito bom dia, gente. Nós estamos aqui em mais um episódio do nosso Talks e a gente quer compartilhar com vocês hoje justamente isso. O medo de vender. A maioria das pessoas que acaba não empreendendo é porque tem medo de se expor, de ofertar algo porque acha que as pessoas não precisam, né? E aí que mora o grande perigo, porque todo mundo precisa de tudo ao mesmo tempo, só que não é sempre o cliente que tu vai estar ofertando que vai querer comprar o teu serviço naquele momento. Não é que ele não deseja o que tu tem ou o que tu faz, ou ele menospreza ou despreza o que tu acaba querendo ofertar. Mas talvez não é o tempo dele, ele pode ter comprado algo semelhante, igual, que ainda está durando, ou até mesmo que ele recém comprou, e aí o não vem sem uma justificativa, e uma pessoa que às vezes escuta isso 2, 3 vezes já desanima e pensa, cara, realmente o que eu faço, o que eu oferto, não tem valor, né? E aí começa a bater aquele medo de não vender, e quem não vende, não adianta, não se manter no mercado, né? Às vezes as pessoas pensam, às vezes a gente vê tantas pessoas talentosas que estão no off, né? Porque justamente tem vergonha de vender, tem insegurança, não se sentem confiantes. Então é importante tu entender que faz parte do processo, a gente realmente tem muito mais não na nossa vida do que sim, né? Isso é para absolutamente tudo. E se tu não ter coragem e saber encarar esses nãos e saber ouvir, ele disse não, porque não tem... entender qual é o não, qual é a justificativa dos nãos que tu recebe e tu, em cima disso, criar estratégias para começar a quebrar com essas objeções, a conseguir superar esses desafios e conquistar aquilo que tu tem para ti. Então, o talento realmente, tem pessoas muito talentosas, só que estão no off, porque tem medo, tem insegurança. E a dificuldade das pessoas hoje é se expor, né? Numa era, né, que tudo é exposição, a pessoa acaba se privando na arrancada. Porque o se expor nada mais é do que mostrar aquilo que tu faz com frequência. Porque o profissional se sente repetitivo muitas vezes antes de começar a alcançar uma audiência interessante, porque o profissional se sabota pensando que ele não se supera, ele não renova, sabe? Ele não faz algo diferente. E essa busca pelo diferente o tempo todo faz até com que o nosso cliente muitas vezes ele se perca, porque é necessário a gente falar N vezes para que uma coisa seja gravada e as pessoas comecem a te perceber como alguém que domina aquele assunto, aquela área, até que começam a entender e depois de entender começam a te questionar, depois de questionar é um processo, começam a fazer algumas perguntas e consequentemente a gente vai respondendo essas perguntas com tanto entusiasmo e conhecimento quanto a pessoa esperava. Daqui a pouco a pessoa começa a provar daquilo que é que tu oferta, de repente ela está num novo nível que ela já é teu cliente, já é recorrente, daqui a pouco a pessoa já está num nível mais acima que é de começar a indicar, e aí tu começa a perceber que realmente aquele cliente entendeu todo o teu trabalho, mas nós como profissionais nem sempre a gente tem essa clareza no que são as etapas até a pessoa se tornar um cliente e até ela se tornar um cliente promotor da tua marca, né? E esse é o importante, porque esse é o passo a passo de qualquer cliente. É realmente na insistência e na repetição, que é o que eu muito tempo reclamei com a Gi, que parecia que a gente falava os mesmos assuntos o tempo todo. E é sobre isso. Até quem já é teu cliente não memorizou aquilo que ele já comprou, as técnicas que tu falou que tu fazia para chegar no resultado que tu chega e ele tanto gosta, que parece que às vezes tu fala a mesma coisa, a pessoa se surpreende e tu pode entrar naquele momento tipo, nossa, será que eu não me expressei bem? Ou a pessoa que não entende? Será que eu falo difícil? Esses são todos os pontos que fazem a gente no meio do caminho querer inovar sem a necessidade e acabar perdendo força naquilo que tem que ser falado com repetição, que é o assunto que tu domina, e quanto mais tu fala sobre ele para as mesmas pessoas, mais elas entendem. Ele não conflita, fala sobre as mesmas coisas, ela não conflita, fala sempre sobre as mesmas coisas e os resultados são cada vez mais excelentes, né? Sabe que agora que tu falou a respeito disso, eu lembrei de todas as vezes que a gente comenta isso com microempresários, com a galera que está iniciando no mundo dos negócios, a gente comenta também com eles sobre a importância deles terem voz, não só mostrar a foto do serviço ou do produto. Isso é só uma foto, é só um catálogo, entendeu? Catálogo eu vou lá e boto no Google e eu acho milhões de catálogos, milhões de opções e exemplos do que eu posso olhar e desejar e querer algo semelhante. Mas a tua voz, a tua fala,
é o que vai mudar absolutamente tudo, é o que vai fazer o teu negócio funcionar. E quantas vezes a gente conversou com empresários, com a galera que está iniciando no mundo dos negócios, falando justamente isso. E eles, mas eu já fiz vídeo sobre isso, eu já gravei sobre isso, ou eu já atendi um cliente aqui na minha cadeira e eu falei sobre isso com ele já várias vezes. Repita, 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 repita. Às vezes até a gente pensa assim, eu não vou repetir para esse colega que está aqui conversando comigo o que eu já falei, que repetir é necessário. Então, às vezes, até a gente fica de saco cheio de repetir para alguém que está nos perguntando como agir frente ao negócio dele, porque a gente também já falou para ele o que ele precisa ser feito. Só que, assim como a gente já falou para ele e ele não gravou, a gente observa que absolutamente tudo e todos, a maioria das pessoas são assim. Eu própria, quantas vezes já quis fazer, desde médico de saúde, vou procurar um médico para uma consulta médica. Gente, hoje... Eu, Gisele, procuro muito mais os médicos que estão posicionados frente às mídias, tá entendendo? Porque que quando ele começa a ter voz lá, ele já começa a mudar a mentalidade dele, ele já sabe que ele consegue, ele pode e ele vai além, tá entendendo? Ele com certeza é um médico mais atualizado, mais seguro, mais confiante, tá entendendo? Então, vai muito da gente saber o nosso posicionamento, olhar os resultados, entender quem tá lá validando o trabalho dele. Então, é importante a gente ter voz, porque na medida que tu vai tendo voz, tu vai não só ensinando o teu público, mas tu vai mostrando para as pessoas a tua capacidade, do quanto tu consegue fazer, do quanto tu sabe fazer. Então, não importa quantas vezes tenha que repetir. E detalhe, né? A gente consegue falar sobre o mesmo assunto de diferentes formas. Basta a gente saber... Deixa só a gente pegar aqui o nosso chimarrão. Viemos de Shima. Gente, hoje não tinha Shima no Talks, não pode não ter Shima. Mas então é muito importante a gente saber se posicionar e ter voz. Enquanto tu não ter voz, enquanto tu ficar ali só postando, olha só, fiz uma maquiagem hoje. Olha só, aqui, olha o óculos, olha que lindo óculos, o óculos. É diferente de eu pegar o óculos e eu falar, gente, olha esse óculos. Tá vendo a estampa dele? Ele tem uma estampa mais tal. Esse aqui é um material feito desse jeito. Ideal para esse tipo de pessoa. É diferente a venda. E eu posso falar sobre esse mesmo assunto diversas vezes, mudando somente o formato. E uma coisa que a gente tem percebido muito é que as pessoas que têm talento, elas esperam ser reconhecidas, né? Enquanto que as pessoas que não fazem realmente porque vivem aquilo, elas se jogam muito mais, né? Então, às vezes tu é um profissional super competente e uma pessoa muito inferior à competência tua vai se jogar primeiro e vai parecer ter a tua competência, né? Que é isso que hoje é uma grande briga nas mídias, né? Uma coisa é tu falar daquilo que tu vive, outra coisa é tu falar daquilo que tu quer viver, né? Então, o posicionamento hoje de uma pessoa que já tem talento é menor do que uma pessoa que não tem essa mesma percepção de quão boa ela é, mas ela tem a ousadia de mostrar onde ela quer chegar. E isso acaba vendendo mais rápido. Então, todo profissional hoje que não viver falando sobre aquilo que faz repetidamente não vai se tornar autoridade e, consequentemente, não vai ganhar voz, porque toda vez que alguém for te olhar vai ver só uma foto, que é só sobre um resultado, mas não é sobre tu comunicando a tua essência, como tu é, como tu vive, como tu realiza as coisas na tua vida, e isso te tira muita autoridade. Porque quanto mais a gente externa sobre o assunto que a gente quer na área profissional, mais a gente vai ser reconhecido por isso. É como se uma pessoa passasse todo dia e aprontasse alguma coisa, né? Vai chegar um momento que vão falar, aquela pessoa ali saiu para fazer alguma besteira, porque já sabe que tu vai fazer aquilo ali. A mesma coisa vai ser na área profissional, quando a pessoa for ver as tuas mídias vai entender, ele vai estar falando sobre o assunto que ele domina. Então, quando alguém perguntar, por menos que eu consumo o teu produto, mais de tantas vezes eu te ouvir repetindo, e eu tenho um amigo que trabalha numa área de tecnologia, né, GLPI, cara, um assunto denso, complexo, maçante para quem não entende, mas toda vez que alguém está falando de algum assunto difícil nessa área, eu falo, eu tenho um amigo que fala sobre GLPI. E o cara capaz, quem é? Eu recomendo ele e as pessoas vão lá, olham e se identificam com o trabalho dele, porque de tanto que ele fala, eu sei que o cara é bom. Porque senão ele pararia de falar. Todo mundo que não tem constância naquilo que faz e para de falar, não é reconhecido por isso.
Agora eu sei que se eu abrir hoje, agora o Instagram dele vai estar dando alguma dica assim, ó, de ouro dentro da área de trabalho dele. E, consequentemente, ele para mim já é uma referência. Então, até assuntos que circundam aquela área que às vezes eu tenho dúvida, eu pergunto para ele. Por mais que não seja a área dele, eu sei que ele está tão aprofundado num nível muito maior de tecnologia que ele vai saber responder aquilo também. Então, o cara para mim é referência. E o que eu comprei dele? Nada. O que eu olhei de conteúdo dele? Vários. O que eu entendi de muitos conteúdos dele? Não tudo. Mas, quando alguém me pergunta, eu vou falar. E aí isso serve pra mim, serve pra ti. Mas a quantidade de indicações, inclusive, chegaram até ele, né? Então assim, postar foto do produto não é vender, é só mostrar. Quem vende, fala claro, convide e direciona ainda, né? Então, se tu sabe do potencial do teu produto, não tenha medo. Porque se tu sabe que tu vai entregar um resultado excelente e tu tá deixando de chamar um cliente, tu tá deixando de viver algo melhor na tua vida, com os teus familiares, porque tu tá tendo medo na hora errada, né? Ah, mas medo é bom? Eu acho que em alguns momentos é interessante a gente ser cauteloso, né? O medo geralmente ele vem para imobilizar a gente, mas agora deixar de falar que tu faz bem o que tu faz por medo de alguma pessoa que um dia disse que tu não fazia tão bem, não adianta. A percepção do que é para agir bom, às vezes nem sempre é bom para mim, né? Então é muito ponto de vista e o momento de cada pessoa, né? E entender que tu não compete com ninguém é essencial, assim. Tu entender que a tua marca, o teu negócio é teu, é algo que Deus deu para ti, para transformar as vidas, alcançar as pessoas através de ti. Então, isso é fundamental, assim. As pessoas, às vezes, eu já usei isso de exemplo e repito, as pessoas, às vezes, pensam, ai, quem a Copa Cubana pensa que é? Ela pensa que é Vogue, Gucci, e a gente sempre fala bem pelo contrário, gente. Nós não queremos de forma alguma, de jeito nenhum. Eu acho que se algum dia alguém comparasse a gente, nós iríamos ficar muito chateados, tá entendendo? Porque o que a gente quer é deixar um legado da nossa marca que tem a nossa identidade, a nossa essência. Não é competir com ninguém. A pessoa que não consegue enxergar a nossa marca da forma que a gente vê, a gente realmente pensa, poxa, o que a gente está comunicando de errado, de diferente, que isso ainda não está claro. Tá entendendo? Então é justamente sobre isso, tu entender que tu não tá ali pra competir com ninguém da tua área ou com outra pessoa que faz melhor do que tu em outra área, não se compare, tá entendendo? Eu acho que a gente tem que ter sim pessoas que a gente olhe e que a gente se inspire. Nossa, que bacana a forma que ela faz, da maneira que essa pessoa se comunica, do posicionamento dela frente ao negócio, frente aos desafios da empresa. E vou me inspirar nisso. Eu acho que isso é algo que é necessário pra gente, né? Faz parte do crescimento. Tu ter alguém que tu olha, que tu te inspire, que tu consiga extrair o melhor daquilo que tu tá observando na pessoa. Mas olhar e dizer, não, eu não sei falar ainda desse jeito, eu não sei fazer como ele faz, eu não sei agir como eles agem, nem vou fazer porque eu não tenho essa capacidade ainda. Eu acho que aí daí a gente começa a errar. Porque tudo, absolutamente tudo é treinável. E começar a se expor, começar a colocar o teu negócio para jogo é um treinamento, tá entendendo? É um treinamento que tu vai entrar e daqui a pouco tu vai ver que aquilo que tu planejou vai ter que mudar. Vai ter que mudar a estratégia, fazer de outro jeito, porque da forma que tu tá fazendo não tá dando certo. Ou, dá para potencializar, vamos continuar fazendo melhor. Então, é um treinamento. A gente tem que entrar pensando nisso. Eu vou entrar fazendo desse jeito, mas eu sei que eu vou melhorar. E sempre vamos melhorar. E quando a gente entende que a nossa solução ajuda alguém, né? Ela se torna amor, essa venda, e não uma obrigação. Isso é algo que, às vezes, ele parece ser tão distante, mas é uma realidade que a gente vive há muito tempo, assim. A gente sempre buscou, primeiro, fazer alguma mudança na vida da pessoa, né? No se sentir bem ou enxergar bem, que é o nosso produto principal, é o óculos hoje. Mas automaticamente a gente sempre sentiu assim que a gente fazia por gostar do que a gente faz, né? Então, aquela questão da obrigação da venda, que muitas vezes tu vê um vendedor tentando te empurrar tudo, é quando o teu negócio ele tá pensando só no valor, no dinheiro, né? Não no valor que vai gerar com aquele cliente, mas só na recompensa. E todo cliente tem potencial de usar o dinheiro dele no teu negócio, ou no meu negócio, ou no negócio de qualquer um. Então, hoje ele tem acesso a qualquer empresa. O que vai diferenciar é a tua educação, mostrando como o teu produto vai trazer uma grande diferença para a vida dessa pessoa, para que ela decida por chegar até o teu negócio e comprar de ti. Então, eu acho que isso é muito importante, tu lembrar que
Venda é uma consequência de um relacionamento muito bem feito. O teu relacionamento ele começa hoje nas mídias. Porque antes mesmo da pessoa te conhecer, é óbvio que ela vai te pesquisar. Isso é para tudo que funciona assim hoje. Desde uma contratação, tu vai ver qual é a vida pessoal. Chegou nesse nível, vai chegar. Muito antes eles vão te pesquisar. Exatamente. Eles vão perguntar de ti, quanto menor a tua cidade, maior vai ser a pesquisa pessoal dessa pessoa. Tu já comprou com fulano? Como é que é lá? É bom? Tu gostou? Então, quando tu mais... E não só por cidade, né? Sim. Fê, nós já tivemos clientes que vieram de outras cidades, justamente porque procuraram no digital, e no digital a gente estava tão bem ranqueado que ele acabou chegando até a gente. E o teu orgânico, né? A tua visualização, ela aumenta conforme é a tua verdade, assim, conforme tu entrega de verdade, como tu é. Quanto mais tu for natural na tua rede social, e eu acho que essa é uma grande chave que tem. Não criar um personagem. Isso, não cria personagem, porque ninguém sustenta personagem, né? Por isso que novela acaba. Senão a pessoa viveria a vida inteira aquele personagem. E no negócio é pior ainda quando tu tentar viver um personagem, porque, cara, é tão nítido, que tu vai ter, assim, ó, uma perda de ti contigo mesmo tão rápida que tu vai pensar se até o que tu faz tá valendo a pena ou não, e possivelmente tu vai abandonar, porque aquilo vai te dar, assim, ó, uma desconexão com a tua realidade que tu não vai te encontrar tão rápido. Por isso que é importantíssimo ser a essência, né? Ser tu mesmo. Ou as pessoas gostam de ti como tu é, ou não gostam, né? É verdade. Isso faz toda a diferença. É o que vira o jogo, é tu conseguir demonstrar a tua essência. E não é que tu não vai conseguir sustentar um personagem por muito tempo, tu até consegue sustentar esse personagem por muito tempo. Tu consegue, só que o detalhe é que vai chegar um tempo que tu mesmo te frustra, tá entendendo? Ninguém consegue ser feliz sendo um personagem. A tua identidade dentro de ti, o teu interior vai começar a entrar numa confusão, e essa confusão acaba se tornando uma confusão mental muito logo à frente. Então é importante a gente entender que ser a nossa essência, ser de verdade, é a melhor escolha que a gente tem, e como a gente sempre fala, né, e a gente reforça, Deus tem o público certo para ti, que vai se conectar com o teu jeitinho, com aquilo que tu tem, com o teu transbordo. Então seja você mesmo, é a melhor coisa para tu já startar isso aí e começar a colocar a mão na massa. Então esse talk de hoje é justamente para ti que pensa, que tem insegurança. Será que eu começo hoje? Será que vai dar certo? Será que eu coloco o meu negócio para jogo e vai dar certo? Esse talk de hoje é justamente para ti, para tu entender a necessidade e a importância do teu posicionamento. Existem pessoas que esperam ouvir a tua voz, que é a tua voz, a voz daquilo que tu tem para falar a respeito de ti, do teu negócio, que vai mudar e transformar a vida dela. Então fica uma dica aí para hoje ainda não perder tempo. Pega o teu produto que tu mais gostaria de entregar e faz um story dizendo para quem e o que isso vai fazer na vida daquela pessoa. Pode ter certeza que as pessoas que estão procurando por isso, elas vão ser encontradas diretamente com essa fala, elas vão se identificar e com certeza vão entrar em contato contigo para que tu tenha novamente a tua autoridade sendo valorizada e o teu produto sendo vendido. Então, quem não vende, né, já sabe, vai passar trabalho. Então, ninguém vai vender por ti. Se você não vender, ninguém vai vender por você.